Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Esse é o nosso devocional número 2 para 21 dias de jejum e oração para avivamento pessoal. Ontem, no nosso primeiro dia, na abertura aí da nossa conversa, falamos um pouquinho sobre o conceito geral de avivamento, somente a questão do avivamento, que ele começa por um avivamento pessoal antes de ser um avivamento coletivo. E eu quero começar com você hoje a dar os passos para o despertamento pessoal. Né? Se falamos que o avivamento começa de uma maneira pessoal, precisamos, é claro, despertar o nosso espírito para a presença de Deus, atrair a presença de Deus. Né? E eu quero começar com o Salmo 42, é muito conhecido, os versículos 1 e 2, diz assim, ó: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Irmãos, acho que todos nós já tivemos essa sensação, pelo menos paramos para pensar, é claro, sobre a sensação de tomar um copo de água limpinha, fresquinha, né? A água de verdade, né? Eu brinco que hoje em dia a gente às vezes toma uma água que não é água de verdade. Quando a gente estudou na escola, uma água de verdade, ela não tinha cheiro, não tinha cor, não tinha sabor, né? É a verdadeira água. E quando você está com muita sede, você experimenta essa água e dá uma sensação tão boa. Sabe, isso nos faz pensar sobre uma coisa. Nós vemos nas cidades, principalmente quem vive nas grandes cidades, tem substituído a água por tantas coisas, né? A gente toma suco, é legal, refrigerante, tantos tipos de bebidas, de pozinho, de açucaradas, bebidas diet, é tanta coisa que nós bebemos que muitas vezes nós nem sentimos mais sede. Tem gente que fala assim, eu não tomo água. Outro dia eu vi uma pessoa falar, não, eu não tomo água, eu só vivo de refrigerante. Meu Deus, isso é assustador, porque aparentemente você não sente a sede, mas o seu corpo, ele está morrendo aos poucos. O seu rim está indo embora, toda a estrutura do seu organismo. Quando a gente vai a um médico, a um especialista, ele sempre diz, você está tomando água, bastante água, você tem que tomar muita água. Substitua muitas coisas que você bebe por água. É sobre isso que eu quero falar. Como está a sua sede por Deus? Você tem substituído Deus por outras coisas? Por entretenimento, por passeios, por diversão, às vezes atolado no trabalho, sobrecarregado com a família? Quantas coisas tem substituído a água da vida para você? O salmista era um homem extremamente ocupado. Davi era um homem com muitas tarefas, mas ele sempre falava dessa comunhão, dessa intimidade com Deus, dessa sede por Deus. Que nós tenhamos essa sede. Isso nos leva a um pensamento. Quando Davi falava isso, e ele também questionava. Ele dizia assim, né? Quando eu poderia entrar ou apresentar-me a Deus? No Antigo Testamento havia uma série de rituais, sacrifícios, quando alguém deveria se apresentar a Deus de purificação. Hoje já não temos mais isso, mas nós temos o quê? O poder do sangue de Jesus. Então, é com o poder do sangue de Jesus que devemos entrar na presença do Senhor. Jesus também falou, quem tem sede, venha a mim e beba. Então, nós que temos sede do Senhor, sede da sua presença, né? Comece a trocar, né? Essas coisas paliativas, essas coisas que aparentemente substituem a sua sede por Deus, por distração, e comece a estar realmente buscando a água da vida, Deus na sua essência. Porque quando temos sede de Deus, toda a nossa vida é transformada, toda a nossa vida é mudada. Nós voltamos à essência, voltamos à pureza, voltamos à presença dele que é maravilhosa. Né? Muitas vezes
a nossa vida a nossa espiritualidade tem sido substituída por coisas artificiais. Assim como substituímos muitas vezes a água por coisas artificiais, que a princípio tem um sabor tão bom, tão marcante, mas que depois trazem destruição e sofrimento, trazem doenças, enfermidades, que vão cobrar uma conta cara. Assim também são as pessoas que vivem fora da presença de Deus, substituindo Deus por coisas, substituindo Deus por sensações, substituindo Deus por distrações. Se nós queremos ver o avivamento acontecer, primeiramente em nós e depois acontecendo coletivamente, nós temos que voltar à essência. E voltar à essência é voltar à água da vida, voltar a ter sede, a ter fome pela presença de Deus. Davi dizia: quando eu poderei estar novamente na tua presença? Quer dizer, ele ansiava, ele desejava por estar na presença do Senhor. Que nós tenhamos também esse mesmo sentimento, queridos. Esse mesmo sentimento. Essa alegria de estar na presença dele, não somente na casa dele, que isso é muito bom, mas estar na presença dele. O desejo de orar, o desejo de adorar, o desejo de estar muitas vezes a sós com ele e aproveitar aquele momento, falar e ouvir, né? É algo maravilhoso. Eu quero apresentar para vocês aqui hoje também, antes de nós orarmos, alguns motivos de oração também junto a esses 21 dias de jejum. Como estamos orando por um avivamento, devemos orar por um despertamento também, não só para nós, para as igrejas, mas também para a nossa nação. Vamos orar pelos outros irmãos, pelas igrejas, não só pela nossa igreja, mas pelas denominações, para que haja um despertamento, para que nesses 21 dias Deus possa ativar muitos outros ministérios, outras igrejas, quantos irmãos na fé que nós temos, também na nossa própria igreja precisam ser despertados, e que Deus possa trazer como resultado a salvação de muitas e muitas almas. Vamos orar também, irmãos, para que Deus nos dê discernimento espiritual sobre o ambiente onde nós estamos, porque quando nos tornamos mais sensíveis à voz do Senhor, através da oração, da meditação da palavra, nós começamos a acessar o mundo espiritual. E que nós tenhamos o discernimento do Espírito Santo para entender o que domina o nosso ambiente, o nosso bairro, onde trabalhamos, o lugar onde queremos evangelizar, enfim, nos dê discernimento sobre principados, potestades, sobre domínios, para que o Senhor anule essas atividades, para que nós tenhamos liberdade do Espírito, para que o avivamento flua, não só em nós, mas também através de nós. Vamos orar. Pai, neste momento nós declaramos que anelamos, desejamos profundamente a Tua presença, Senhor. Pai, nos perdoe porque muitas vezes temos trocado a Tua presença por distrações, e às vezes são até distrações proporcionadas pela própria igreja, Senhor. Tenha compaixão de nós. Que nós possamos voltar à essência, Senhor, como um desejo ardente pela Tua presença, sede e fome, Senhor, da Tua presença e da Tua palavra, Senhor, quebrando os nossos corações. Purifica as nossas vidas para que a gente possa voltar à essência do Evangelho, à simplicidade do Evangelho. Quebrando o nosso coração, purifica-nos, Senhor, e leva-nos cada dia mais a estar diante de Ti, Senhor, buscando, almejando a Tua face, que nós experimentemos novamente a alegria de estar na Tua presença, simplesmente por estar, não por coisas, não por benefícios, mas a alegria de estar na Tua presença, Senhor. Pai, clamamos também pelos nossos irmãos. Pai, quantos estão frios, distraídos, Senhor, dominados pelos sabores artificiais, quando deveriam estar, meu Deus, desejando ardentemente, Senhor, a água pura da vida que é o Senhor. Pai, transforma os corações dos Teus filhos. Pai, que as igrejas, denominações sejam ativadas, avivadas para esse último grande momento antes da volta do Senhor. Pai, traga a salvação de muitas vidas como resultado desta nossa campanha, dessas nossas orações, desse nosso despertamento. A campanha é só um despertamento, o começo,
para que não tenha mais fim até o teu retorno, Senhor. Pai, também nos dê discernimento sobre o mundo espiritual, sobre o que está à nossa volta, sobre o que impede, Senhor, a conversão de vidas, a transformação, Senhor, de bairros, vilas, cidades, quais são os principados, as potestades, e que o Senhor possa retê-los, ó Pai, que nós tenhamos as orações corretas, o discernimento do Teu Espírito, de ações que anulem, Senhor, a legalidade do inimigo, Senhor, e traga a Tua presença, e traga a Tua glória. Pai, em nome de Jesus, que a nossa sede pela Tua presença aumente a cada dia, e que, estando na Tua presença, sejamos saciados pela Tua presença gloriosa, Senhor. Muito obrigado. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Firmes, hein? Hoje é só o segundo dia. E até o próximo dia, se Deus quiser. Deus abençoe. Um abraço.